Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Minha convidada dessa semana é a Isabela Calil, antropóloga, professora da Escola de Sociologia e Política de São Paulo e uma das coordenadoras do Observatório de Extrema Direita. A gente vai falar sobre teorias conspiratórias e como que o presidente Jair Bolsonaro faz uso dessas teorias conspiratórias desde para manipular e radicalizar uma parte da população, até, a partir daí, institucionalizar políticas públicas. A Isabela publicou recentemente, com alguns outros autores, um paper em que ela mergulha na questão das teorias conspiratórias relacionadas ao processo da pandemia do novo coronavírus, da Covid-19. Quer dizer, ela explorou justamente essas teorias a partir de março de 2020 até dezembro. Como que nasceram? Como que se espalharam? A questão da China, né? A vacina, o vírus chinês, a maneira da relação com os governadores, todos esses aspectos de como que essas teorias vão sendo lentamente trazidas do exterior, adaptadas para o Brasil, o que funciona, o que não funciona, que tipo de ideologia há por trás disso? Na visão dela, é o que ela classifica como neoliberalismo. O que quer dizer neoliberalismo nesse uso em específico? E quais, evidentemente, são as consequências dessa criação de uma realidade paralela para a democracia brasileira? O Brasil não é o único país que vive esse tipo de situação política, né, de uma parte da população, de uma parte da sociedade se descolar da realidade, e a partir daí mergulhar no movimento político extremista que está no poder. O Brasil não está sozinho nessa. Agora, é o nosso país, né? Então, como é que isso funciona no Brasil? E, por fim, essa era uma das perguntas fundamentais que eu queria fazer para ela. E depois de Bolsonaro? Elegemos um presidente e uma presidente nova. Dá para desradicalizar? Dá para trazer de volta essa parte da sociedade? Ninguém melhor do que uma antropóloga como Isabela Calil para nos responder a essas perguntas. Isabela Calil, muito obrigado por ter aceito o convite para essa nossa conversa. Eu que agradeço, Pedro. Isabela, é, o nosso assunto aqui hoje é, evidentemente, a questão das teorias conspiratórias e como que elas se tornam política pública dentro do governo Jair Bolsonaro. É um governo muito esquisito, de certa forma. Não é um governo normal, todo mundo fala isso, mas uma das peculiaridades desse governo é que ele me parece que ele não governa, ele faz propaganda o tempo todo, e o método da propaganda é justamente esse uso de teorias conspiratórias. É quase que inventar uma realidade paralela, né, em cima da qual ele, o presidente Jair Bolsonaro, consegue operar politicamente. Mas a primeira coisa que ele precisa fazer é descolar o público dele do mundo real. Essa é a impressão que você tem? É assim que você descreveria o funcionamento da lógica? Tem uma coisa que eu acho que ajuda a gente a entender, né, essa lógica, né, de tanto no caso da campanha, né, quanto no caso de governo, que é uma metáfora que a gente usou nas pesquisas anteriores, inclusive nas pesquisas sobre os perfis de eleitores das eleições em 2018, que é a metáfora de caleidoscópio. Ainda que ela possa ter sido utilizada, né, no nosso caso, nas análises, para falar sobre o período eleitoral, eu acho que ela ainda tem capacidade explicativa para a gente entender o que está acontecendo no governo Bolsonaro, tanto pré-pandemia quanto pós-pandemia. Que é a ideia de um, uma junção de cacos, né, de pedaços precários, de elementos que vão se conectando e que muitas vezes, aparentemente, eles são contraditórios, né? Então, eu acho que essa é uma das dificuldades de você entender
o governo Bolsonaro e o bolsonarismo, é que muitas vezes, quando parece que a gente conseguiu entender uma determinada lógica, ela não é uma lógica uníssona, né? Ela não está, digamos assim, coerente, mas sim você tem essa colagem, né? Essa bricolagem, esse apanhado de caquinhos, que são pedaços, né? Precários, fragmentos, que vão se juntando para, quando a gente olha, dar o todo, né? Então, com isso, dá para a gente ter elementos que sejam contraditórios, isso estava muito forte na campanha e está muito forte no governo, então a gente tem, sim, elementos dentro do bolsonarismo que são contraditórios entre si, que estão disputando entre si, e a questão é a seguinte, para que isso serve, né? Tem gente que pode se perguntar, mas por que a gente tem essa situação assim tão caótica, né? E em alguns sentidos, até tão, né, contraditória entre si? Mas a questão é a seguinte, primeiro, né? Quanto mais caótico, quanto mais inesperado for, mais difícil é você entender as próprias ações do Bolsonaro e o próprio governo. Por quê? Porque fica tudo tão aleatório, às vezes, fica tudo tão inesperado, que é difícil prever. E na política, você não conseguir prever as coisas, isso, né, que ninguém consiga saber o que você vai fazer, ou que consiga, de uma certa forma, entender o que você está fazendo, isso pode ser usado em benefício próprio. Então, a primeira coisa que eu diria é a seguinte: não tentar buscar, no caso do bolsonarismo, uma lógica que consiga dar conta de explicar tudo, né? Porque você tem contradições, você tem uma lógica que é uma lógica bélica, né? Uma lógica de guerra, que é a seguinte, baseado na perspectiva de que alguns soldados, né, alguns integrantes dessa guerra, eles vão ficar no caminho, então eles vão morrer, e isso se aplica às pessoas que são tanto adversários políticos, né, visto dessa maneira, quanto também de apoiadores. Então, se a gente vai olhar, por exemplo, é muito difícil quando a gente às vezes vê algumas previsões, né? Bolsonaro vai abrir mão desse apoio, Bolsonaro vai desfazer essa aliança. Vai. Por quê? Porque é uma lógica de guerra. Então, não é uma lógica muito diferente do paradigma da política, com que a gente costumava operar no Brasil até então, que a gente faz aliança, tenta preservar alianças, faz coalizão. No caso, não, é uma lógica que é a seguinte, é uma lógica de estado de exceção, então você produz o estado de exceção, mesmo quando ele não está colocado, você se aproveita disso e tenta produzir esse caos, e se aproveita disso para adotar uma lógica que se alguns soldados, entre aspas, né, dentro dessa lógica de guerra, ficarem no caminho, é calculado, isso é comum de uma guerra. Então, tudo bem romper com partidos, tudo bem romper com eventuais adversários, e ir seguindo, né, e com uma lógica de que poucos vão sobreviver depois dessa guerra. Então, eu acho que, eu diria isso, esse caráter que ele é um caráter muito fragmentado, e que às vezes é difícil colocar um rótulo e dizer, né, o bolsonarismo é isso, porque ele também vai mudando. Para voltar a finalizar a resposta com a ideia do caleidoscópio, esse também é uma dificuldade do caleidoscópio, porque quando você movimenta esse emaranhado, você tem uma outra imagem, né? Então, isso acaba acontecendo no caso do governo Bolsonaro. Tem um teórico do jornalismo americano, um professor da Universidade de Nova York, da NYU, o Jay Rosen, que ele faz uma leitura, ele tem feito nos últimos meses uma leitura que eu acho bem interessante da Fox News. A Fox News é a Jovem Pan dos Estados Unidos. Na verdade, a Jovem Pan, que é a Fox News brasileira, né? No sentido de que é um canal de televisão a cabo 24 horas por dia e que teve uma relação simbiótica com o governo Donald Trump e que, pós a saída do Trump, abriu mão de fazer um jornalismo que seja baseado em fatos que sejam, de alguma forma, comprováveis. Isso porque o tipo de história que eles levam ao ar simplesmente não tem como você comprovar baseado em fato. Então você fica ali especulando tal e contando as histórias que são, no fim das contas, confirmações parciais das diversas teorias conspiratórias que fazem parte desse lado do Partido Republicano Trumpista. A leitura que o Rosen faz é não olhando para qual é a relação dos políticos que pregam teorias conspiratórias, mas olhando para o lado da população, dos eleitores que votam nesses políticos. A leitura que ele faz é que existe uma utilidade, se é calculado ou não é outra coisa.
Mas existe uma utilidade no uso de teorias conspiratórias que, como essas teorias conspiratórias são todas, você está dizendo, embricoladas, né? Como elas viram um caleidoscópio, uma se liga na outra numa longa, imensa narrativa, como você acaba gerando um descolamento daquele eleitorado da realidade. Ele simplesmente não está mais percebendo o mundo como o mundo é. Ele aprendeu, de alguma forma, a rejeitar as universidades, a rejeitar os institutos, a rejeitar o jornalismo, a rejeitar, a rejeitar quaisquer fontes tradicionais de conhecimento e de informação que se estabeleceram em sociedades democráticas. Eles rejeitam todas essas fontes e se abraçam aqui no Brasil, ali nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram. Lá eles têm seus equivalentes e tudo mais, e que a grande vantagem para os grupos políticos é que se torna uma massa muito mais fácil de se manipular, de manobrar. Você reconhece, você acha que essa leitura faz sentido aqui no Brasil? Você acha que tem, de fato, esse efeito? Acho que tem, essa leitura faz todo sentido. Tanto que algumas pessoas, né, no Brasil, elas têm certeza absoluta de que, enfim, a gente tem diferentes tipos de, digamos assim, de realidades, né, que estão sendo criadas, principalmente em torno da pandemia. E a pandemia, ela foi utilizada como uma oportunidade política e se apresentou como uma oportunidade política, porque parte das, digamos, desse processo, né, de você colocar as pessoas numa espécie de realidade paralela ou realidades paralelas, porque também não tem só uma realidade, né? Acho que quando a gente vai olhar para as diferentes narrativas que estão em circulação, não é como se tivesse assim, existe a, eu não gosto muito dessa palavra realidade, né? Mas assim, existe a experiência sensível que está sendo compartilhada, né? O concreto, digamos assim, e existe a realidade paralela. Não é o que acontece. Você tem diferentes realidades paralelas. No caso da pandemia, por exemplo, é, isso aconteceu no caso do Trump e no caso do Bolsonaro, que foi o seguinte: o Trump já tinha um pouco mais de exposição, inclusive pela relação dele com a Fox News, mas no Brasil, Bolsonaro ganhou uma exposição, né, aquelas primeiras falas que ele faz, né, na televisão, os primeiros pronunciamentos. E o que vai acontecendo é o seguinte: Bolsonaro vai para a televisão, todo mundo começa a prestar atenção e ele ganha espaço na televisão para além daquelas emissoras que são muito simpáticas ao Bolsonaro, né? E o que acaba acontecendo? Você tem uma situação que o próprio Bolsonaro, quando ele vai para a televisão, ele ajuda a criar essa espécie de realidade paralela. Então, quais são as primeiras, né? A primeira é que você tem digamos assim, diferentes fases, né? A primeira é a negação da gravidade da pandemia, então não é uma coisa grave, é só uma gripezinha. Aí depois, quando vai se mostrando que a situação é muito grave, é a situação de quem é forte, né, vai conseguir vencer a pandemia, quem vão morrer só os fracos. Depois vai mudando a narrativa para a narrativa a mídia mente, né? A mídia agora todo mundo aparentemente está morrendo de Covid. Então a gente sai de lugares que são ninguém está morrendo de Covid, não há pandemia, até narrativas que são as pessoas estão morrendo efetivamente, mas elas estão morrendo de outras coisas e há um complô de colocar no atestado de óbito que foi Covid. Há um complô que aí inclui a mídia, às vezes inclui os governadores, inclui alguns cientistas, de dizer que a pandemia não é. Há pessoas que acreditam que as pessoas não estão morrendo, que os caixões estavam sendo enterrados com pedras. Então, assim, você tem uma série de realidades distintas, né? As mais absurdas, as mais fantasiosas, e algumas que colocam um pouco em dúvida aquilo que é a experiência compartilhada. Então, você tem, digamos assim, escalas diferentes, né? E, claro, quanto mais você consegue primeiro, né, quando é muito vantajoso você ter uma situação que é, quando a realidade não te satisfaz, quando a realidade ela não te beneficia, você muda a explicação ou muda a realidade. Isso, qualquer político que seja oportunista vai querer isso. Por quê? Porque se você tem uma situação que é a pandemia, e ao invés de se culpar e responsabilizar, por exemplo, as ações e omissões do governo federal, por ter sido negacionista, por tudo que a gente já sabe, ter recusado vacinas, etc., se você consegue dizer que o responsável por isso é outra instituição, é outra pessoa, então é o MS, é a China, é um complô comunista, qualquer coisa,
é muito fácil. Por quê? Porque você tira a responsabilidade que era do governo federal e joga essa responsabilidade para outras pessoas ou para outros atores sociais ou outras instituições, ou até ficções, né? Histórias fantasiosas que dão conta do que teria sido a pandemia. Uma coisa que me chamou bastante atenção nesse caso, aproveitando, né, que a gente está tendo, né, o depoimento do Osmar Terra. O Osmar Terra, ele, quando ele foi se pronunciar agora a respeito do 500.000 de mortes no Brasil, ele não disse que não tinha 500.000 de mortes, ele não disse que não era lamentável, mas ele deu uma explicação quase que divina, né? Então, ou seja, a pandemia ela acontece por uma força de Deus ou da natureza e não há nada que a gente possa fazer. Então, essa também é uma explicação, né? Sendo que a gente sabe, a gente já tem conhecimento para isso, para dizer que sim, boa parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas e que sim, o governo federal foi responsável por parte dessas mortes que poderiam ter sido evitadas. Então, ou seja, você tem diferentes modulações, digamos assim. Por isso que é tão difícil compreender esses discursos, porque às vezes não é que você vai ter uma narrativa que ela é completamente fantasiosa, mas ela pode ser uma narrativa que bom, é uma fatalidade, a pandemia, um castigo dos deuses, algo que é inevitável, que os seres humanos não podem comandar, um desígnio divino ou uma força da natureza. Então isso também é uma forma de negação, né? Então essas escalas elas variam muito, mas eu acredito que sim. Uma das principais razões é você conseguir manipular a população, né? Porque você consegue controlar a narrativa, você consegue controlar a resposta das pessoas e consegue inclusive canalizar emoções, né? Então você consegue canalizar emoções como raiva, revolta, ódio, medo, e você consegue canalizar essas emoções e manipulá-las e lidar com elas, né? Então eu acredito que sim. No caso brasileiro isso também se aplica. Vamos tentar. Esse seu paper mais recente é sobre as teorias conspiratórias dentro da pandemia, né? Entre março e dezembro de 2020, que foi a área na qual você se deteve mais. Mas você já está estudando esse assunto há mais tempo e esse assunto atrelado ao bolsonarismo, né? Existe um pacote de valores que estão sempre envolvidos nas narrativas do Bolsonaro, né? A questão de sexualidade, por exemplo, é uma coisa que está sempre presente, né? A questão das armas, né? Do uso da violência portanto, do homem que tem o poder, a força, de alguma forma, sobre a sociedade, de alguma forma, para aquele homem se afirmar e ter o papel dele definido na sociedade, ele tem que ser forte, ele tem que ser superior à mulher, ele tem que ter o direito a ter uma arma, tudo mais. Tem a questão, isso está muito colado, né? A questão policial, né? O policial deveria ter direito ao poder de execução sumária sempre que ele achar, ali no contexto de uma dada situação, que matar alguém é necessário. É, e me parece que, claro, a questão da individualidade, né? Você, principalmente quando você é homem branco, o direito que você tem de fazer o que você quer, em detrimento em detrimento do coletivo, da sociedade, das necessidades comuns, dos seus vizinhos, tudo mais. Quer dizer, essas teorias conspiratórias todas que circulam, isso desde a eleição, desde antes da eleição, sempre me parecem ter essas âncoras em valores específicos, que são uma visão de mundo ali do Bolsonaro, que aí sim é uma coisa que tem uma certa definição. É por aí que funciona? São sempre histórias que, de certa forma, confirmam um determinado pacote de valores e disfarçam um determinado pacote de valores? No caso do que a gente poderia chamar, né, de bolsonarismo, eu não sei se daria para a gente mapear todos os principais valores, mas especificamente relacionado à produção de desinformação, porque as teorias conspiratórias são um tipo, digamos assim, seria um subtipo de desinformação, né? Especificamente sobre produção de desinformação,
Isso baseado tanto nessa pesquisa que a gente fez, que foi quase um ano de pesquisa, quanto em trabalhos anteriores, já de 2016, 2017, 2018, o que a gente identificou na produção de desinformação são duas principais estruturas narrativas, digamos assim. A primeira é o anticomunismo, então isso está presente quando você tem na pandemia, né, toda a mobilização de narrativas de que a China seria responsável por ter criado deliberadamente em laboratório o vírus para acabar com o Ocidente, para acabar com o capitalismo, enfim, aí tem muitas variações, né? Mas que seria isso. Ou que a China teria feito isso para produzir vacinas, e aí as vacinas vão implantar nas pessoas que estão sendo vacinadas um chip líquido 5G, e aí você também tem diferentes variações, ou que a China está produzindo o vírus em laboratório para produzir a vacina e para usar a vacina de outra forma, para controle populacional, enfim, há uma variação muito grande, em torno de duas categorias na pandemia. Vírus chinês, né? E aí o Trump quem começa isso, na verdade, o Bolsonaro copia isso e acaba fazendo de uma maneira muito parecida, e a chamada vacina chinesa, né? Principalmente vacina, a vacina do Dória, a vacina chinesa. Isso no caso da pandemia. No caso do período anterior, esse sentimento, né, anticomunismo, ele tem muita adesão entre as forças militares, né, entre o apoio, parte do apoio militar que o Bolsonaro tem, se mobilizam muito, né, inclusive justificam o golpe de 64, porque o golpe de 64, inclusive, é comemorado por eles, porque eles, na narrativa deles, eles salvaram o Brasil do comunismo. Então, isso mobiliza também setores militares, que são setores tradicionais de Bolsonaro. Parte desse sentimento anticomunista ajudou a mobilizar o que alguns autores passaram a chamar de antipetismo como sendo a principal explicação para a rejeição rejeição ao Partido dos Trabalhadores e apoio ao Bolsonaro. O que a gente vai vendo é que tem um sentimento ali que a base é um sentimento anticomunista, né, e anti-esquerda, que ele é uma estrutura narrativa que ela é mobilizada de diferentes formas, mas ela vai sendo reatualizada e mobilizada em diferentes contextos. Isso também está presente, né, não é uma invenção do Bolsonaro. Isso está fortemente presente na extrema-direita nos Estados Unidos. Porque se a gente vai olhar, essas narrativas estão sendo mobilizadas desde o período da Guerra Fria, vão sendo mobilizadas e trazidas, né, à vida novamente depois do 11 de setembro. Então, você tem um contexto específico de narrativas que são de anticomunismo, digamos assim. Uma outra estrutura narrativa que é recorrente para a produção de desinformação são aquelas ligadas a questões sobre gênero e sexualidade. Então, vou dar um exemplo. Quem não se lembra na campanha da mobilização do chamado, né, entre aspas, kit gay? Isso, né, que a gente chamou de fake news, isso é uma teoria conspiratória. Por quê? Porque ela foi crescendo, né? Então não tem uma teoria só, você tem uma estrutura narrativa mais ampla que vai colocando imagens, vai colocando histórias e que foi criando uma teoria conspiratória, de uma certa forma, que diz que haveria um material escolar, que na verdade é o material anti-homofobia, né? E que esse material, aí você tem diferentes narrativas, que eles obrigam meninos a se tornarem meninas, estimulam a sexualização precoce de crianças, estimulam a pedofilia, entre aspas, né, ensinam pedofilia, zoofilia. Então, isso é relacionado ao chamado kit gay. A mesma coisa ao que eles chamam de ideologia de gênero, né? Então, ideologia de gênero seria mais ou menos nessa mesma linha, né, e com forte apelo para a discussão relacionada aos perigos que as crianças estariam expostas na escola pública, principalmente. Então, a escola passa a ser um campo de disputa. E aí, o que acontece? Você mobiliza um conservadorismo muito forte e estruturas narrativas que não são verdadeiras, né? A gente nunca teve algumas das coisas que são faladas, né? Por exemplo, a distribuição de uma mamadeira em formato de pênis, né? A mamadeira erótica. Isso nunca aconteceu no Brasil. Mas o que você circulou, né? E principalmente na campanha eleitoral? Imagens, né, em que mostravam, né, para as pessoas que tinham alguma dúvida, mostrava assim, olha, existe sim a mamadeira, está aqui a foto, foi distribuído, eu ouvi falar, tem um vídeo aqui, então você vai mobilizando essa conspiração. Então, no caso da campanha, isso foi fortemente difundido. No caso da pandemia também. Então, por exemplo, quando o Bolsonaro fala
ele recusa a vacina da Pfizer, e aí nem era no caso da vacina da Sinovac, né? Ele recusa a vacina da Pfizer, ele diz que não quer virar jacaré. E aí, o que ele diz na sequência? Se a gente for pegar aquela fala completa, ele diz o seguinte, que com a vacina tem um risco dos homens passarem a falar fino, de nascer barba em mulher. Então, isso está relacionado com uma coisa, né, que a gente, na literatura das ciências sociais, literatura sociológica, isso é chamado de pânico moral. Então, o que é o pânico moral? O pânico moral é a ideia de que existe uma certa moralidade na sociedade e que ela está em risco a partir de determinadas ações ou grupos sociais. Então, existe um medo das drogas. E aí, o que você tem? Se as pessoas usarem drogas, elas vão se perder e aí elas vão ficar completamente, vai desestruturar as famílias. Se elas estiverem expostas a pessoas, por exemplo, uma professora transexual, isso vai desvirtuar as famílias e vai desagregar o mundo. Então, ou seja, essa perspectiva é uma perspectiva que apela para um certo conservadorismo, e que apela para a ideia do pânico moral, e a ideia que é a seguinte: se as crianças estiverem expostas a um professor gay, a uma professora lésbica, a uma professora transexual, isso vai acabar com a vida das crianças, vai acabar com a sociedade, e aí é a falência de todo mundo, é o fim do Ocidente. Então, essa mobilização de pânico moral, ela acontece em relação às drogas, ela acontece em relação a gênero e sexualidade. Então, basicamente, as duas grandes estruturas narrativas de construção, de desinformação, elas estão relacionadas ao medo do comunismo, e aí isso tem muito forte na sociedade brasileira, porque ajuda, inclusive, a legitimar o lugar dos militares, fala de períodos anteriores na história do Brasil, fala de um sentimento de que digamos, a esquerda no Brasil estaria relacionada a um campo do perigo, então ela tem que ser contida, os partidos de esquerda têm que ser criminalizados e por aí vai. E a mesma coisa em relação à questão sobre gênero e sexualidade, que se a moralidade não for restabelecida e se não colocar limites para a sociedade, daqui a pouco a sociedade vai, enfim, é o fim do Ocidente, né? E eles falam muito, principalmente na circulação internacional desses discursos, falam muito nisso, né? No fim da família, o fim do Ocidente, o fim da sociedade judaica cristã. Então, ou seja, são grandes narrativas que elas dão medo. Então, por que isso funciona, né? Porque as pessoas vão acreditar nisso se tiver uma razão, um fundamento que pareça lógico para elas, né? Então, por exemplo, no caso brasileiro, a gente já teve em eleições anteriores, principalmente na eleição Collor e Lula, uma narrativa de que se o Lula ganhasse as eleições, as pessoas teriam que abandonar suas casas, ou teriam que abrir as suas casas, porque outras famílias viriam morar. Então, essas casas seriam desapropriadas. Pessoas que têm, enfim, às vezes uma casa, um apartamento, uma pequena propriedade, né? Isso seria tudo desapropriado e aí teria que ter uma distribuição, né, desses bens para famílias, para imigrantes, enfim, tem todas essas coisas. Então, ou seja, isso gera um medo na população. Então, a população fica com medo e acaba aderindo a isso. E a mesma coisa em relação a você dizer, olha, se você tomar a vacina vai mudar o seu DNA, isso gera medo. Então, e tem várias, né? Uma das principais, que eu acho mais fortes, no caso dos discursos de vacina, está relacionada à ideia de que a vacina é feita com fetos abortados. E aí, de novo, você entra numa discussão que tem a ver com gênero e sexualidade, que tem a ver com saúde reprodutiva, tem a ver com a criminalização do aborto. Então, ou seja, esse medo, né, ele vai se mobilizando a partir de coisas que são concretas e de sentimentos que são reais. Então, essas narrativas, se elas não tivessem um fundamento que mobiliza esse receio, talvez elas não tivessem tanta adesão. Isabel, tem um componente internacional também nessas teorias conspiratórias, né? A gente, Sim. quando fala. Quando esse pacote dessa extrema-direita autoritária, isso não é uma coisa exclusiva do Brasil. Vladimir Putin é isso na Rússia, né? Embora a gente sempre possa dizer que a Rússia, em essência, tem uma história de autoritarismo desde sempre, com uma nesga ali de 10 anos do Boris Yeltsin, de uma coisa parecida com democracia. Agora, o Putin faz isso.
né? Esse mundo de constantes teorias conspiratórias e uma paranoia imensa. Mais recentemente, você tem o Andrzej Duda na Polônia, você tem Viktor Orbán na Hungria, o Salvini na Itália não chegou ao governo, mas chegou bastante perto. Donald Trump é um exemplo evidente. E essas teorias conspiratórias, para cada canto que você vai, tem como se tivesse uma versão tropicalizada ali, mas que, em essência, contam a mesma história, né? É claro que na Hungria do Orbán, onde no interior o antissemitismo ainda é muito forte, vai ter aquela coisa, George Soros está ameaçando, é o controle internacional que é nazista falando da ameaça dos banqueiros Rothschilds. Enfim, no fim das contas, é uma desculpa para um discurso antissemita, que é típico da Hungria. Quando você vai para os Estados Unidos, no fim das contas, o discurso do Trump é o discurso da Ku Klux Klan, é a questão racial americana, é Sim, disfarçado. A teoria conspiratória disfarça a coisa. Então, quando Orbán fala de George Soros, quando o Trump está falando que existem boas pessoas entre nazistas performando, é, é, você tem uma disfarçada, mas você está, em essência, pegando preconceitos profundamente e historicamente arraigados naquelas sociedades, trazendo eles de novo à tona de certa forma, primitivizando de novo a política. Né? É quase que você traz o discurso público para 50 anos antes, 60 anos antes. É como 100 se uma anos série antes, de às vezes. avanços, em alguns casos, 100 anos antes, sim. Mas é como se o século XX não tivesse acontecido. Né? Todo o processo civilizatório do século XX não tivesse acontecido. Então, sim, você está correto, é 100 anos antes. Quais são esses preconceitos arraigados, profundos da sociedade brasileira que você vê sendo explorados por esse bolsonarismo? Tem uma coisa interessante, porque, por exemplo, a gente às vezes aponta muito, né, e eu que trabalho com campanhas transnacionais de desinformação, acabo apontando muito o que dessas campanhas sai de um país e vai passando para outro, né, nessa campanha transnacional. Mas tem algumas coisas que, por exemplo, dessas campanhas transnacionais que não colam no Brasil, que não funcionam no Brasil. Então, e há tentativas, né? Não é que não, pode ser que não cole agora, mas daqui a alguns anos possa ser que isso acabe colando. Mas, por exemplo, no Brasil, tem determinados grupos que tentaram emplacar, e de vez em quando eles voltam a essa questão, que é um forte sentimento anti-imigração. E aí eles vêm com um pacote todo, um playbook, um pacote todo completo de campanhas transnacionais, e no Brasil não funciona. Por quê? Porque o Brasil tem algumas especificidades. Então, assim, no caso do Brasil, a questão da imigração é muito diferente no caso brasileiro, pela característica histórica do Brasil, até em parte, né, pela própria políticas públicas, né, com a teoria do branqueamento, com a forma como a imigração funcionou no caso brasileiro. Enfim, você tem uma série de especificidades no caso do Brasil que esse pânico que algumas dessas teorias conspiratórias elas trazem de ódio ao imigrante ou medo do imigrante não funcionam no caso brasileiro, não colam tanto. Pode ser que daqui a um tempo passe a colar, e tem colado com setores específicos da população, mas de maneira mais geral, não cola tanto assim. Então, por exemplo, um forte sentimento anti-islâmico no Brasil não cola tanto, né, quanto cola em alguns países da Europa e nos Estados Unidos. O sentimento anti-imigração como um todo também não cola tanto, mas há uma equivalência. Então, por exemplo, no caso do Brasil, o que acaba acontecendo? O que funciona no caso brasileiro? É pegar essa estrutura de ódio ao imigrante, né? Então, o imigrante ele está aqui para roubar o seu emprego. O imigrante, você não tem uma educação melhor porque você está concorrendo com o imigrante está usando o sistema educacional. Isso principalmente em países que foram grandes potências coloniais, né? Você não tem uma escola de qualidade, de melhor qualidade, porque o Estado tem que atender também os imigrantes. Então, enfim, tem todas essas questões. No caso do Brasil é um pouco diferente, mas a estrutura se mantém relativamente a mesma, só que você muda um pouco. Porque no Brasil, digamos assim, o nosso estrangeiro, o nosso outro, no caso brasileiro, está menos no imigrante e está mais nas populações indígenas.
Então, qual que é um discurso fortemente mobilizado na extrema-direita no Brasil? É um discurso de que, enquanto os brasileiros estão passando necessidade, estão vivendo crises econômicas, têm que trabalhar, enfim, todo o discurso da situação que a gente já sabe, que é muito difícil, metade da população brasileira está em segurança, está em situação de insegurança alimentar na pandemia. E aí, o que tem de mobilização de narrativa? A ideia de que as populações indígenas, elas estão ocupando uma parte grandiosa do território nacional, que isso é injusto, que dava para produzir riquezas, dava para ter garimpo, dava para plantar soja, dava para ter gado, dava para explorar economicamente, e que é injusto você ter o Brasil, né, as pessoas que estão, principalmente nas áreas urbanas, trabalhando, enquanto as populações indígenas estariam gozando de muitos privilégios de maneira injusta. Então, ou seja, no caso, a estrutura narrativa de você criar um inimigo e esse inimigo, né, ser externo e ele ser culpado pelo desemprego, pela às vezes, oferta ruim de serviços públicos, por crises econômicas, por tudo, né? Isso é uma coisa que é mobilizada desde quem inventou isso foi o Hitler, né? Isso é mobilizado desde o período do nazismo contra os judeus. Quando você tem essa criação do inimigo, essa estrutura do inimigo, no caso brasileiro, não funciona dessa forma. A gente, no Brasil, a extrema-direita não consegue muito colar esse ódio aos judeus. Não consegue colar, claro que existe, né? Mas não consegue colar assim, amplamente na população. O ódio contra as populações árabes não cola tanto, né? Ou os japoneses. Mas o que cola? Essa ideia de que o nosso inimigo é a população indígena. Então, são diferentes etnias, então é como se o Brasil estivesse em guerra com ele mesmo, né? Então, se a gente olha e tenta achar exatamente os mesmos atores, às vezes a gente não vai achar. É por isso que, por exemplo, essa pesquisa ela tem uma forte, do ponto de vista da literatura que embasa, né, essa metodologia, a gente olhar para os dados, tem uma forte presença da literatura, que é da antropologia e da linguística. Por quê? Porque para a gente importa mais a estrutura e entender como é que essa estrutura opera, mesmo quando você vai mudando as partes, os atores, do que entender os atores em si. Porque pode ser que no Brasil a gente não ache exatamente da mesma maneira, né? A gente não vai ter o ódio aos mexicanos no Brasil, aos latinos, né? Não faz sentido falar que vamos construir um muro, né? Mas faz sentido dizer que tem que acabar com os territórios indígenas. Então, aí é o contrário, não é construir o muro, mas aí você usa, inclusive, um discurso que tem a ver com fronteiras, mas para dizer que as fronteiras têm que ser diluídas e que não tem que ter territórios indígenas, que já tem demais, que já tem muita demarcação de terra e tem que acabar com isso. Lógico que esse discurso ele tem interesses econômicos também, né? Por quê? Porque a gente já sabe que primeiro, né, a gente está vivendo, infelizmente, um processo de genocídio indígena, né? Acho que não dá para falar, concordo com alguns juristas que têm dito que não dá para falar em genocídio de maneira ampla da população brasileira e sim crimes contra a humanidade, mas no caso das populações indígenas, sim, né? Inclusive porque são populações, algumas etnias pequenas, do ponto de vista numérico de pessoas, e você tem sim a ação deliberada para tirar determinadas populações dos lugares, para exterminar a população, tem atuação de garimpo ilegal em territórios indígenas, há um esforço sim de paralisar as demarcações de territórios indígenas, enfim, de flexibilizar, né, o entendimento legal que a gente tem constitucional. Então, no caso brasileiro, a população indígena é o nosso inimigo. Uma outra coisa forte, também tem a ver com questões raciais no Brasil, é que, no caso brasileiro, boa parte dessa estrutura, né, então um conceito que a gente explorou bastante já em pesquisas anteriores, que é a ideia do cidadão de bem, ela está calcada, né, esse elemento, a ideia do cidadão de bem, está calcado num racismo histórico. Né? Então, historicamente, a gente tem uma estrutura no Brasil racista que permite que a gente diga que existem pessoas que são moralmente corretas, e calha delas serem brancas, né? E que existem pessoas que são vagabundos, que têm uma conduta inadequada, que não merecem os mesmos direitos. Então, qual que é a base dessa narrativa? É a de que você, inclusive, acho que a melhor síntese, né, é aquela frase direitos humanos para humanos direitos. Né? Então, um valor que deveria ser um valor universal, então a ideia de que a gente tem determinados direitos mínimos para todas as pessoas, ela acaba sendo flexibilizada porque diz o seguinte: nem todas as pessoas devem ter direitos universais. Algumas não têm, não deveriam ter, porque elas
tem uma conduta inadequada e que, no fundo, tem a ver com uma estrutura, no caso do Brasil, extremamente racista, que separava, né, que ainda persiste essa separação no imaginário popular, a ideia de que você tem seres humanos e você tem seres que não são humanos, que são mercadoria, que são coisas, né, pessoas que são escravizadas. Então opera também muito fortemente dentro de uma estrutura racista, no caso do Brasil, né. Esses discursos são, isso é uma coisa que você chama a atenção, vocês, os coautores, chamam bastante atenção no artigo. Existe, evidentemente, uma ideologia por trás de todo esse pacote, né? Afinal de contas, as mensagens embutem uma ideologia, uma visão de mundo. E vocês chamam essa ideologia de neoliberal. Da maneira como eu compreendi, obviamente existe um individualismo nítido na visão de mundo do Bolsonaro, é cada um por si. Se eu não me engano, você cita esse exemplo. Não, cada pessoa tem que cuidar dos seus idosos, das pessoas com comorbidades na sua família. Isso não é uma função do Estado. Você cuide dos seus e vai para a luta, pai de família, ganhar o sustento da sua família. Quer dizer, seria aquela. É nesse sentido de o Estado não está aí para te ajudar, o Estado não está aí para trazer algum tipo de equilíbrio para a sociedade, para a comunidade. A visão, de fato, é uma visão particularmente individualista. Eu entendo quando você chama isso de neoliberal, porque tem muito a ver com uma certa visão que o Reagan e a Thatcher promoveram a partir dos anos 80, que é de fato isso mesmo, é uma coisa de um Estado que não existe em função de prestar serviços à sociedade. Você chama atenção que isso não quer dizer que necessariamente seja um Estado mínimo. E de fato não quer, porque o investimento, por exemplo, em armamentismo foi gigante. Quer dizer, apenas você usa os recursos do Estado para outra sorte de investimentos, e não para usar diretamente com a sociedade. Eu entendo isso. Mas me bate uma dúvida, Isabela, porque às vezes eu tenho a impressão que o Bolsonaro não é exatamente isso. Ele não é um Reaganiano, ele não é um Thatcheriano. Às vezes eu tenho a impressão que ele usa o vocabulário, tal história, né? Foi lá, pegou Paulo Guedes, tudo mais. Ele usa de fato esse vocabulário, ele está falando o tempo todo em liberdade, e quem, se não liberais, não só neoliberais, mas liberais em geral falam em liberdade, né? Mas às vezes eu tenho a impressão que ele usa o vocabulário para uma coisa ainda mais antiga. Por isso, aí eu volto para a coisa do Bandeirantes no meio do mato, entendeu? Que é aquela coisa. É uma coisa meio lei do mais forte, é uma coisa meio pré-iluminista. É diferente até mesmo do que o Reagan e a Thatcher propunham, porque, bem ou mal, havia uma visão ali de uma sociedade civilizada, de uma sociedade baseada em conhecimento, não existia de forma alguma rejeição de ciência. Quer dizer, embora fosse uma visão radical do liberalismo, no sentido de que passa por todo o liberalismo inglês do século XIX, perdão, e elimina a existência de um estado de bem-estar social, ainda assim, a âncora iluminista do conhecimento ainda estava lá. O Bolsonaro é uma coisa que é guerras religiosas, é uma coisa que é pré isso. Eu fico pensando se ele não tenta vender uma coisa mais antiga com um vocabulário neoliberal, ao invés de ser um representante desse neoliberalismo. O que você acha disso? Bom, Pedro, eu acho o seguinte, bom, primeiro, né, falando sobre neoliberalismo, poucos conceitos, né, estão tanto em disputa quanto o conceito de neoliberalismo, né, isso a partir da Por economia. isso, desculpa, por isso que eu estou me referindo sempre a Reagan e Thatcher. Porque se a Sim, gente sim, sim. começa a dizer que Clinton é neoliberal, tudo mais, Claro, aí claro.
começa a ficar Sim. ainda mais, né? Não, você tá certíssimo. E, de fato, quando eles falam em neoliberalismo, é isso que eles têm em mente, né, são esses clássicos, digamos assim, né. Então, o que acaba acontecendo, né. Então, primeiro, o conceito de neoliberalismo está muito em disputa, né, tanto que para a gente das ciências sociais, principalmente para quem é, né, da antropologia, que é o meu caso, é muito difícil quando você vai conversar com um economista, e aí o economista começa, às vezes, né, os economistas começam a dizer assim, não, não pode ser neoliberal, porque é nacionalista, não, é estatizante, não está fazendo é, as Reformas. reformas, enfim, e aí como se tudo fosse a partir da economia, como se você só pudesse definir o neoliberalismo pela economia. O que acaba acontecendo é que é o seguinte, há uma literatura que vai dizer o seguinte, primeiro, que o conceito de neoliberalismo ele não tem a ver só com uma lógica econômica, mas que ele tem, inclusive, ele passa, inclusive, por uma forma que atravessa os sujeitos, uma subjetividade. Então, ou seja, isso estaria, por exemplo, no que você colocou, nessa lógica hiperindividualista, essa seria uma lógica neoliberal. Então, independe de você ter um governo que ele possa ser um pouco mais de esquerda ou um pouco menos neoliberal, né? Você vai ter uma, digamos assim, a sociedade regida por uma determinada lógica que ela vai atravessar os sujeitos de uma forma em que aqueles elementos que teriam a ver com a coletividade, eles vão se ficando diminuídos e que vai imperando uma lógica do indivíduo que tem que fazer a si mesmo, e aí é o que você falou, cada idoso cuide do seu doente, né? Então, o Estado, não só a ideia de um Estado de bem-estar social, ela se dissolve, mas, inclusive, às vezes, até a própria ideia de Estado e de regulação. Então, no caso do neoliberalismo, isso acaba acontecendo. O tipo de literatura que eu acho que é para entender o Bolsonaro, que tem caracterizado, que daria para o Bolsonaro entrar, sim, dentro de dizer que o Bolsonaro é um neoliberal, que está dentro de um projeto neoliberal, tem a ver com um dos autores que eu gosto bastante, que eu acho que ajuda a gente a entender, é o Vacan. Ele vai dizer o seguinte, que não é exatamente que o Estado ele vai ganhar uma forma específica, e aí ele vai ficar o Estado mínimo. Não, que é o que você acabou de falar. O que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte: você ter para uma parte da população, então para determinados setores da sociedade, você tem um Estado que ele é mais próximo de um estado de bem-estar social, ou que ele vai privilegiar determinadas parcelas da população, enquanto outras parcelas da população, então, por exemplo, a população mais pobre, esse Estado ele não é mínimo. Por quê? Porque você tem um projeto que ele é extremamente punitivista. Então, o que você tem? Você tem um investimento em prisões, você tem um investimento em forças de segurança, né, polícias, né, em forças de segurança que vão reprimir a população, inclusive de maneira inconstitucional. Você tem uma situação que é uma situação de perseguição política e jurídica, né, e usando esses aparatos, às vezes, policial e jurídico contra intelectuais, contra pessoas que têm ideias diferentes. Então, esse Estado punitivista, né, então, para o Vacan, ele vai dizer o seguinte, o que é o neoliberalismo pós-11 de setembro? Ele vai ser um tipo de neoliberalismo que, para algumas parcelas da população, ele vai ter uma determinada qualidade, digamos assim, né? Qualidade não no sentido de bom ou ruim, mas ele vai ter uma determinada característica. Para uma outra parcela da população, que é considerada uma parcela indesejada, aí pode ser a população indígena, a população mais pobre, imigrantes, negros, pardos, enfim, ou em determinados lugares, né, geográficos, o que você vai ter? Você vai ter um Estado que não é um Estado mínimo, ele é um Estado muito forte, é um Estado forte do ponto de vista de aparato policial, repressor, e o que é como se a gente tivesse a ideia de que é um Estado que ele tem duas caras. Então, para determinadas partes da população, você vai ter uma cara, e aí você tem, sim, determinadas ações do Estado para ajudar, para beneficiar determinada parte da população. Então, por exemplo, quando a gente tem parte da população que acaba sendo perdão, por exemplo, de impostos e acabam não pagando os impostos devidos, e isso não tem nada de mais grave que acontece, isso é uma ajuda, né? Ou ajuda a um setor financeiro específico. Você tem um Estado que ele é mais benevolente, digamos assim. Para as populações mais pobres, se a gente vai olhar no caso do Brasil, populações que são consideradas populações indesejáveis,
então pessoas que moram em favelas, ou até o caso que eu citei das populações indígenas. O Estado pode usar o seu aparato repressor, e aí a mão não vai ser uma mão tão benevolente. Então, ou seja, essa esquizofrenia, eu acho que ela ajuda mais a gente a entender o pós, né, o 11 de setembro, para alguns autores, ou o contexto contemporâneo, do que a ideia de você ter Estado como se fosse um Estado só, um monolito, e aí ele vai ser de uma forma ou de outra. Né? Então, ou seja, a ideia de o Estado ser, de uma certa forma, seletivo, isso, para o Vacan, é o neoliberalismo, além desse Estado punitivista. Junto com isso, tem outros autores, por exemplo, principalmente, né, autoras feministas, que vão falar sobre como, no contexto também pós-11 de setembro, e o 11 de setembro é importante. Por quê? Pelo seguinte, no 11 de setembro você tem uma situação ali de medo, né, uma situação que é relativamente parecida com as devidas proporções no caso da pandemia. Estados Unidos está sob ameaça e precisa responder a isso. E aí, tem uma autora que eu gosto bastante, que é a Nancy Fraser, ela vai dizer qual é a resposta, né? Quem é que pode ser a liderança, né, depois disso, que vai conseguir salvar os Estados Unidos? Essa liderança paterna, forte, né? E que forma uma espécie de cavalo de Troia, que diz o seguinte, que no entorno do cavalo de Troia, né, então o que aparece? É uma lógica que é uma lógica de uma volta a um conservadorismo, de uma lógica da sociedade como ela era antes, de um certo conservadorismo até às vezes religioso. E dentro do cavalo de Troia, o que você tem? Uma série de medidas de austeridade, então medidas econômicas. Então, o que a gente tem vivido hoje é uma situação que, aparentemente, pode parecer até contraditório, por exemplo, a Wendy Brown vai falar isso, contraditório que você tenha uma lógica que é uma lógica neoliberal, que é uma lógica de desregulação, aliado a uma lógica conservadora, que é uma lógica da regulação, porque o conservadorismo é a regulação dos corpos. Então, ou seja, aparentemente são lógicas contraditórias. Mas o que a gente tem, né, e aí de acordo com essas autoras e autores que eu estou citando, no pós-11 de setembro, é uma espécie de aliança entre duas racionalidades políticas que são aparentemente distintas, uma que preza pela regulação e outra pela desregulação, em torno de um projeto econômico. Então, mesmo quando você tem uma situação, para dar um exemplo concreto da pandemia, parte disso que a gente está chamando de negacionismo, né? Então a gente pode dizer, mas esse negacionismo, no caso do Bolsonaro, ele é um negacionismo mais cru, digamos assim, ou pré-civilizatório, para usar os termos que você trouxe. Mas a questão é a seguinte, o que a gente teve no caso do Brasil? Não só do Brasil, mas o que a gente teve no caso do Brasil? A gente teve uma situação que é a seguinte, quem foi responsável por ditar as políticas da pandemia, né, quem aconselhou e ditou as políticas da pandemia, saíram os cientistas de cena e entrou a chamada lógica do mercado. Então, quem é que foi que fez pressão para que o Brasil não aderisse, por exemplo, a políticas de isolamento social? Foram estudos feitos por economistas, alguns economistas específicos, eu não quero colocar a economia toda nesse bolo, mas baseado na ideia de que você precisava salvar a economia. Então, por que eu acho que dá para dizer assim que é um projeto neoliberal? Porque durante um determinado período, o que se dizia? Vai morrer CPF, mas vai morrer muito mais CNPJ. Temos que salvar os CNPJs. Então, isso também é uma forma neoliberal. Então, a ideia de que você precisa privilegiar a existência do CPF, dos CNPJs, né, e não dos CPFs, mas como é que você vai ter empresa se não tiver pessoas, né? E como é que a gente vai se recuperar do ponto de vista simbólico, do ponto de vista humanitário, de qualquer coisa que tenha, como você falou, de projeto civilizatório, com 500.000, 1 milhão de mortos, né? Então, o que aconteceu no caso da pandemia é que o negacionismo, no caso da pandemia, ele vai desde... Eu costumo fazer uma analogia que ela ajuda bastante a entender e criar uma imagem, que é o seguinte, o negacionismo é desde aquela pessoa que acha que está com um chip 5G implantado no corpo e ela coloca um chapéu de papel alumínio na cabeça porque ela não quer captar as ondas de 5G, até quando você tira de cena os cientistas e diz assim, quem decide agora são os economistas fazendo previsões, os economistas sendo ouvidos primeiro, então você tem uma substituição. Então, essa lógica, né, de que os economistas têm que falar antes dos epidemiologistas, por exemplo, ou de qualquer cientista, inclusive da área médica e não médica,
Isso é também uma forma de negacionismo, porque foi isso que aconteceu na prática, né. A ideia que a gente tem de imunidade de rebanho, ela está fortemente baseada nessa perspectiva. A ideia de isolamento vertical versus isolamento horizontal são estudos que vieram de uma discussão entre economistas. Então o que a gente teve no Brasil não foi só uma coisa de é que tem tudo isso. Tem pessoas que são meio, digamos assim, mais descoladas da realidade e que vão falar coisas muito fantasiosas? Tem, claro que tem. O governo bolsonarista é baseado nisso, né? Tem supremacistas brancos, tem tudo. Mas também tem fortemente um núcleo aí que, basicamente, apesar do presidente ter essa figura que representa e tem essa figura que seja mais caricata, o núcleo duro do governo bolsonarista está baseado em escolhas bem racionais e escolhas que privilegiaram a economia como se houvesse, inclusive, essa dicotomia de economia versus saúde pública. E essa dicotomia ela não existe, porque não tem como ter economia se você não tiver pessoas saudáveis. E como é que você vai lidar com essa quantidade de óbitos, né? Então, eu acho que sim, nesse caso do Bolsonaro, tem também essa questão que é, digamos assim, até pré-iluminismo, pré-Revolução Francesa, pré enfim, tem Claro. grupos que performam as cruzadas até, né, mas tem isso. Mas há também uma perspectiva de que, isso muito fortemente, inclusive dentro desses estudos da ideia de imunidade de rebanho, a ideia de isolamento vertical versus isolamento vertical, e essa separação entre CNPJs e CPFs, por exemplo. Eu gosto da sua resposta em particular, porque ela me ajudou a iluminar onde está o meu incômodo eh, com a caracterização como neoliberal. Quando você faz a descrição do que você está chamando de quando você faz a descrição da ação pública do governo Bolsonaro, eu concordo em 100% com toda a descrição que você fez. Eu reconheço cada um desses movimentos, eu reconheço a participação dos economistas, eu reconheço como que o discurso, os raciocínios que levam à construção de determinadas políticas públicas, eu concordo inteiramente. E, em particular, eu concordo com a coisa de que, de fato, populações distintas serão tratadas de formas distintas de acordo com com os preconceitos de quem está no poder em determinado momento. Então, claro, quanto mais melanina você tem na sua pele, mais diferente a polícia age com você no Brasil. As populações indígenas, neste momento, estão sim sendo vítimas de um processo que você pode chamar de genocídio. No entanto, e aí que está, quando a gente vai para os filósofos ali escoceses, ingleses, franceses, alemães do século XVIII, que é a turma que nós chamamos de os filósofos liberais, quando a gente estava desenvolvendo uma ideia que veio desembocar aqui no século XX, nisso que a gente chama de democracia liberal, que é justamente a coisa que Jair Bolsonaro no Brasil está Está ameaçando, atacando? Sim. está atacando. Quando a gente fala de uma democracia liberal, o liberal aí do termo, assim, a democracia quer dizer o poder do voto, sufrágio universal, cada cidadão, a partir da maioridade, tem o direito de opinar em quem vão ser os governantes e tudo mais. O lado liberal dessa equação é que existem leis, que todos os cidadãos são iguais perante as leis, que o Estado nem tem o poder de se impor contra os seus direitos pessoais e individuais. Você é um ser humano que tem rigorosamente os mesmos direitos que qualquer outro ser humano, não importa a cor, não importa o credo, não importa. Essa é a lógica do liberalismo. Quer dizer, é exatamente o oposto do que está sendo, do que este tipo de governo propõe. Você vai extirpando, até que você começa a ter uma institucionalização mesmo de cidadãos de primeira e de segunda classe. E por isso mesmo que alguns autores na ciência política chamam, por exemplo, a Hungria do Orbán ou a Turquia do Erdogan de democracias iliberais. Você continua tendo o sufrágio, você continua tendo voto, mas você não tem mais a garantia de um Estado em que todos são iguais perante a lei.
Você não tem mais essa coisa de o Estado existe para garantir a integridade dos cidadãos, não dos CNPJs, das pessoas, dos seres sim. humanos. Eh, então, às vezes eu tenho a impressão que o uso do discurso, entre aspas, liberal ou neoliberal, por parte do governo, em função de algo que é um projeto que, se você pegar para qualquer Voltaire da vida e apresentar isso, os caras, não, é exatamente contra isso que a gente está lutando. Quer dizer, tem um processo de desinformação aí de destruir uma ideia, que é justamente destruir a ideia de civilidade, que é uma coisa que a República Brasileira nunca conseguiu entregar, mas que pelo menos na Constituição de 88 estava prometida e garantida, né? Que é isso, de que teremos um Estado e que todos os cidadãos serão iguais perante a lei. Não existe nisso também, você não acha, uma tentativa de descaracterização de tal forma de uma ideia? Transformar isso, que é essa ideia tão forte de todos os cidadãos iguais perante a lei, numa coisa robesiana do é um contra todo mundo, né? Estado da natureza. Estamos. Exatamente. Por isso que eu acho que eu estou falando que pô, isso é pré-civilizatório, isso é outra coisa, isso é destruir uma das ideias mais poderosas que nós temos de formação de sociedade hoje. Então, mas acho que tem uma coisa no Brasil que é bem contraproducente, que é a ideia de que quando você defende posições que são mais à esquerda, né, então logo vem uma conta, né, de atrocidades, autoritarismo, e que estão na conta, né, do comunismo. E a mesma coisa a gente pode fazer em relação ao capitalismo. Então, se alguém está defendendo posições que são mais de direita, claro que dá também para puxar uma fatura histórica e dizer, olha aqui a sua fatura, pague sua fatura. Né? Então, primeiro, eu acho que isso já começa por aí, como se na política existisse alguma forma de governo, né, que não tivesse o risco de desembocar para autoritarismos. A gente tem esse risco em qualquer forma de governo. Então, acho que isso é o primeiro que eu acho bem contraproducente, a gente puxar essa fatura, né, e dizer de quem Claro. matou mais, né? E eu acho que isso acaba acontecendo no caso do Brasil. Só que o que a mesma coisa, né? Eu acho que quando a gente vai olhar, então historicamente a gente tem isso, mas a mesma coisa, eu acho que quando a gente vai olhar para isso que a gente configurou, né, do ponto de vista histórico, como neoliberalismo, o que acontece é que, em um determinado momento histórico, e eu tenho a impressão de que isso acontece pós 11 de setembro, essa forma, né, de operar do ponto de vista institucional, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e até do ponto de vista, né, como eu falei, atravessando as subjetividades, os sujeitos, ela fica muito difícil de ser mantida sem posições que vão se tornando autoritárias, e tem um forte aparato policial de repressão. Então, ou seja, é como que essa união, né, então, entre uma lógica neoliberal versus uma lógica mais conservadora e esse Estado punitivista, eles vão, de uma certa forma, criando uma corrosão, mesmo de ideais que eram ideais liberais e que eram ideais que, de uma certa forma, buscavam a ampliação da participação da população, esses direitos universais. Ou seja, o que está acontecendo é que a gente tem, em nome de conseguir suprimir a posição de determinadas populações que estão insatisfeitas, isso é inevitável. Com o crescimento da desigualdade, é inevitável que as pessoas vão para a rua. E aí, como é que você faz para reprimir as pessoas quando você tem cortes gigantescos de serviços públicos, numa situação, por exemplo, no Brasil, que é tão desigual? O que vai acabar é que você vai ter insatisfação. E como é que você faz para reprimir essa insatisfação? Forte aparato policial e um Estado punitivista. E aí o que vai acontecendo é que, pouco a pouco, essa forma de governo e essa lógica, ela vai corroendo os próprios ideais, que eram ideais históricos, de maior participação. Agora, a questão é a seguinte, é que e mesmo esses ideais, aí só uma ponderação que eu faço, eles são ideais que eles funcionavam para o europeu, para o homem europeu. Então, o que aconteceu é que esses ideais, aos poucos, eles também foram se alargando muito, a ponto de hoje incluir populações indígenas, incluir mulheres, pessoas que querem direitos por serem transexuais. Então, ou seja, esse
digamos assim, hoje é como se o planeta não comportasse essa emancipação de tanta gente. Se fosse para uma parte da população, daria para manter isso. Mas o que vai acontecendo? Não dá mais. E não dá mais, inclusive, do ponto de vista planetário, do ponto de vista de recursos. E aí o que vai acontecendo? O próprio modelo que a gente tem hoje, que é uma substituição, né, inclusive o mercado substituindo o Estado, ou querendo menos regulação, ou interferindo em áreas, como eu falei, que deveriam ser da ciência, ditando regras sociais que deveriam ser reguladas pelo Estado, o que vai acontecendo é que você vai tendo uma corrosão dos próprios ideais que eram ideais do liberalismo clássico. Então, esse é o ponto, né? Então, acho que a gente tem uma situação aí que é uma situação e às vezes em defesa da liberdade, porque tudo isso está em defesa de uma suposta liberdade, né? Então, o que vai acontecendo é que você tem uma corrosão do espaço democrático, né? Isso internacionalmente. Isabela, deixa eu te fazer uma última pergunta. Aí eu vou fazer uma pergunta que é para antropóloga. Ou seja, você olha para a gente, você olha para cada uma dessas pessoas dentro de uma comunidade, dentro de uma cultura e compreende essa relação. Eu espero não ter simplificado demais o que faz um antropólogo. Você citou muitas vezes o 11 de setembro. Às vezes eu tenho a impressão que o que está acontecendo no Ocidente é aquilo que aconteceu na virada dos anos 80 para os anos 90 e foi se agravando ao longo dos anos seguintes no Oriente Médio, que é um bocado por conta de ressentimentos dados por condições históricas, pelo que aconteceu na história, uma parcela da população, em geral homens mais jovens, mas não apenas, foi capturada por uma determinada leitura, no caso lá do Oriente Médio, do Islã, uma leitura sunita wahhabita, que criou um universo paralelo, que criou uma narrativa paralela que explicava todos os motivos de eles estarem na situação horrorosa que eles estavam, e levou a uma radicalização. Boa parte dessa radicalização no mundo árabe nos anos 90, que tinha também um pé imenso no mundo pré-moderno, se deu na forma de terrorismo, se deu na forma de movimentos armados como o Estado Islâmico, como o Talibã, que é mais Ásia Central, mas enfim, dentro do mundo islâmico, né? E a impressão que eu tenho é que rigorosamente o mesmo fenômeno, 10 anos depois, começou a acontecer na Europa e nas Américas. Aí não tinha nada a ver necessariamente com religião, até passa por um discurso religioso, mas é menos a questão religiosa e mais essa visão de extrema-direita no mundo. Agora, assim como ali com a Al-Qaeda, com o Talibã, com o Estado Islâmico, etc., você tem um grupo que é predominantemente masculino, que é radicalizado por uma visão, em grande parte, conspiratória do mundo. E em ambos os casos tem a ver mesmo com esse alargamento de direitos, esse alargamento de inclusão de pessoas entre as pessoas que nós chamamos de cidadãos com direitos plenos e tudo mais. Mulheres, negros, LGBTs e por aí vai. Você tem uma transformação de fato da sociedade e e você tem a questão econômica, que é óbvio que é importantíssima, você tem uma ampliação da desigualdade imensa, enfim. O processo é o mesmo. Esse que era o ponto qual eu queria chegar. Um processo de radicalização. É muito fácil a gente fazer um discurso político, não falo com bolsonarista. Essas são pessoas, são os minions, são isso, aquilo. Tudo é muito fácil. A gente vive numa sociedade, Isabela. A gente está todos estamos juntos nesse negócio. Em algum momento, vamos partir do princípio que o melhor aconteça, Jair Bolsonaro seja ou sofra um impeachment, ou o mais provável sofra uma derrota eleitoral em 2022, talvez tente um golpe de Estado, provavelmente pode terminar em violência, provavelmente não dá certo. Temos um novo ou uma nova presidente a partir de 2023. O movimento bolsonarista
continuará existindo. A gente vai precisar conversar com essas pessoas e a gente vai precisar desradicalizar essas pessoas. A gente vai ter que trazer essas pessoas, ainda que lentamente, para o mundo real. Quais são os caminhos? Há caminhos para a desradicalização, para a denazificação, para a debartificação? Existe isso? Há caminhos, mas esses caminhos eles são primeiro, né, eu acho que a gente precisa, eh, talvez entender que não exista a realidade, assim, tô falando como antropóloga, né, que se a gente operar da Claro, perspectiva de que existe a realidade e que as pessoas estão fora da realidade, vai ser muito difícil falar com elas, porque não vai ter, eu acho que não tem como trazer essas pessoas desse mundo para outro mundo. O que tem, eu acho que é tornar os mundos um pouco mais próximos, né, e que eles possam conviver de uma maneira não violenta, eu acho que isso é o que é possível. Então, ou seja, não dá para, as pessoas não vão deixar de acreditar em uma coisa e acreditar naquilo que a gente quer. O que dá para fazer é a gente tentar conseguir, que é o que se espera, né, de uma convivência democrática, que ela seja sem violência, né. E o que, especificamente falando, aí não só no caso político, né, mas uma das coisas, uma das fórmulas, digamos assim, que a gente tem, principalmente para, falando especificamente do negacionismo, teorias conspiratórias e, em parte, ficções políticas, né, a gente, ao invés de você tem que conversar com as pessoas nos termos delas, né? Então, não adianta, algumas pessoas, inclusive, sentem muito e reclamam de uma posição que, às vezes, é uma posição muito elitista, né, de falar, ou das pessoas que supostamente, né, têm posições que são mais progressistas e que acabam olhando para as outras que acreditam em teorias conspiratórias, por exemplo, em determinadas ficções políticas, como se elas fossem menos inteligentes ou alguma coisa assim. Eu acho que o que dá para fazer é conversar com as pessoas nos termos delas, né? Então, primeiro, entender o que mobiliza essas pessoas, o que está mobilizando, e colocar em dúvida, menos do que você, eu acho que a gente tentar dizer o que é a realidade, mas sim colocar dúvida naquilo que ela tem como certeza. Eu acho que isso é o máximo que dá para fazer, né. Então, por exemplo, tem uma outra teoria conspiratória que tem entrado em circulação e que acho que ela vai ser a chave para pós, eleição, de resposta de Bolsonaro, se ele vier a perder as eleições, um monte de "se", né, se ele concorresse e ele perdesse e depois, fizer isso, é a ideia da urna fraudada, né, dos resultados eleitorais terem sido fraudados. Então, de ser uma grande farsa todo o processo eleitoral. O que dá para fazer é menos das pessoas acreditarem que não houve fraude ou que a urna é segura, por exemplo, a urna eletrônica é segura, e mais colocar dúvidas na certeza que ela tem que é fraudado. É isso que dá para fazer, ou seja, dá para chegar no meio termo de que as pessoas possam ter alguma desconfiança naquelas narrativas que elas têm muita certeza, que elas têm, assim, estão muito arraigadas na ideia de que aquela teoria conspiratória ela existe ou ela mobiliza o mundo. O que dá para fazer é colocar isso em dúvida. Agora, a gente chega na metade do caminho, digamos assim, né? Então dá para aproximar um pouco os mundos, mas eu não sei se dá para tirar as pessoas de crenças que às vezes são mobilizadas durante uma década, né? Tem algumas dessas crenças narrativas que são mobilizadas há 10 anos, outras até mais, e fazer com que elas passem a acreditar em outra coisa, assim, da noite para o dia, eu acho muito pouco provável. eu tinha medo que você respondesse isso, porque tudo que eu li sobre esses processos de desradicalização dizem a mesma coisa, que não houve denazificação dos nazistas. Eles continuaram acreditando, só que quietos. É isso. Ou tem, não, tem mais uma coisa, eu acho que isso é importante, que é a seguinte, é você não ampliar mais esses processos. Então, é estranho dizer isso, mas é o seguinte, se a gente conseguir que as pessoas parem de amplificar teorias conspiratórias, e aí as pessoas que acreditam em algumas teorias conspiratórias, pode ser que vão seguir acreditando nisso, mas que não vá mais gente acreditando nisso, isso já é uma vitória. Então, a gente está numa situação que é uma situação, digamos assim, se ficar no 0 a 0, a gente ganhou. Então, não é só isso, né? Então, elas, enfim, a gente tem discursos de ódio, eles não simplificarem mais, ou teorias conspiratórias não simplificarem. Então, a gente está numa situação que é não ficar pior do que já está. Isso já é uma vitória.
e não é pouca, né? Estou tentando achar um pouco de otimismo para acabar a nossa conversa, mas é bastante coisa, né? Claro que é. Isabela Calil, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço, Pedro, é sempre um prazer falar com você.